Bem, primeiramente, bom dia. Meu nome é Rodolfo Lins e atualmente sou orientado pelo professor Joanilton Ferreira da Silva e sou o atual monitor da disciplina de Fenômenos 1. Tivemos em conjunto um projeto de monitoria que foi o desenvolvimento de ferramentas para o aprendizado remoto com abordagem à resolução de problemas. Apesar do título ser bastante abstrato, isso tudo foi aplicado na disciplina de Fenômeno de Transporte 1, que é ofertada no curso de Engenharia Química. A disciplina de Fenômeno de Transporte 1 é ofertada no curso de Engenharia Química no 5º período e é de caráter teórico, contando com a carga horária de 60 horas. A disciplina tem como foco ensinar o aluno como obter diversas medidas experimentais de propriedades fenomenológicas e utilizá-las em conjunto com equações fundamentais deduzidas a partir de suas leis fundamentais para a estimativa de propriedade e transferência. Em geral, a disciplina necessita fortemente de conteúdos prévios adquiridos no ciclo básico da formação de engenharia. Por isso, os alunos caracterizam a mesma como uma das mais difíceis do curso. Geralmente, as propriedades de transferência são propriedades envolvidas com velocidade de escoamento, campos de pressão, distribuição de temperatura, distribuição de concentração ao longo do equipamento. E para isso, necessitamos de alguns dados experimentais, como os coeficientes de transferência, por exemplo, e em conjunto com as leis mais gerais de transferência, são as equações da continuidade. Por exemplo, também podemos citá-las. A metodologia abordada no desenvolvimento do projeto de monitoria é que o monitor se encontrava remotamente com a turma para tirar suas dúvidas e auxiliava tanto o docente quanto o discente na realização de atividade da disciplina. Geralmente, os encontros eram feitos através do Google Meet, geralmente não, quase sempre, e salve algumas ocasiões que acontecia via WhatsApp, onde as dúvidas eram mais simples e eram questões que poderiam ser debatidas muito rápido, apenas com uma conversa de texto ou com um simples áudio. Coisas mais complexas, que envolviam debate de uma lista de exercício, ou debate de uma questão de um livro, onde os alunos não entendiam certa resolução ou certo caminho que o livro tomava, era dada através do Google Meet. As atividades propostas correlacionadas com o conteúdo teórico revelaram alguns adendos importantes. O primeiro e o mais importante que deve ser deixado aqui é que não importa o quão bom o monitor seja, ou seja, o quanto ele domina a teoria. Nem sempre a forma com que ele aborda a teoria, a forma com que ele resolve um exercício é claro para todos os alunos. Então, hora ou outra, o monitor ele tem que se desdobrar a ponto de que a monitoria ela seja totalmente o mais proveitosa possível para os alunos. Sendo assim, a monitoria ela serviu como um grande aprendizado didático, ensinando um pouco mais ao monitor das dificuldades de lecionar uma aula, por exemplo. Pois o professor ele tem que dar aquela aula para 30 alunos, são 30 alunos, 30 formas diferentes de pensar e 30 formas diferentes de aprendizado. Umas pessoas aprendem mais rápido, bateu o olho e entendeu, outras não. Outras demoram um pouco mais para atender. Então, o professor ele tem que encontrar uma teoria, uma metodologia didática na qual ele consiga englobar o máximo possível desses alunos. E constantemente era necessário que o monitor simplificasse um conteúdo complexo, como o de Fenômeno de Transporte 1, de uma forma que os alunos entendessem rápido em poucas horas. O que acontece é que Fenômenos 1 ele é uma disciplina que utiliza muito cálculo diferencial integral, por exemplo, séries e equações diferenciais, álgebra linear. Então, são conteúdos lá do ciclo básico de engenharia que geralmente são altamente complexos e que os alunos sentem uma certa dificuldade. Então, muitas vezes, a dúvida do aluno não era em fenômenos, mas sim no traçado matemático, no passo a passo matemático que tem que ser realizado até chegar na resposta da questão. Então, muitas vezes era necessário que o monitor ele tivesse que explicar o cálculo diferencial integral, aquela teoria matemática, para depois começar a explicar os fenômenos. E isso não é uma coisa assim, você não tem tempo para ficar abordando, por exemplo, o teorema de Gauss na sua essência. Então, você teria que explicar essa dúvida do conteúdo anterior o mais rápido possível para que você entrasse realmente em fenômeno de transporte e você tirasse a dúvida do aluno de fenômenos. Então, assim, a monitoria ela serviu com um grande aparato, com um grande aprendizado didático para o monitor. Eu agradeço muito pela UFPB, pela Propesc, pela Pró-Reitoria de Graduação, ao professor Givanilton por ter permitido que eu trabalhasse com ele em mais um projeto. E é isso aí.